que essas palavras, elas são novas quando chegamos a ler o Novo Testamento. Por que não vemos essas palavras lá no Antigo Testamento? É bem notório saber que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então você não vai ver essas palavras lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e você não vai ver as palavras do Antigo Testamento no Novo. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, como você vai achar esses vocábulos, essas palavras no Antigo Testamento? Se você ler a Bíblia dos 70 falada, que é a Septuaginta. Se você ler a Septuaginta, você vai ver que a Septuaginta, ela foi os judeus, ou melhor, os judeus primeiros que transliterou ou fez uma versão grega dos 5 primeiros livros da Torá, e os que terminaram todo o Antigo Testamento, os gregos assumiu terminando toda essa versão. Então aqui foi os judeus helenísticos juntamente com os gregos que fez uma versão grega do Antigo Testamento. Não é à toa que, se você estudar Septuaginta, a versão grega do Novo Testamento, vai ter mais de 70 referências da expressão eclesia, da expressão igreja, lá no Antigo Testamento. Como eu disse, as pessoas não veem isso, não sabem. Aí quando lê Mateus 17, Mateus 16, quando elas lêem Mateus 16, elas acham que é a primeira vez que a expressão igreja está aparecendo na Bíblia. E não é. Por quê? Porque se você pega Deuteronômio 23, 2, 1 Reis 8, 14, Deuteronômio 4, 10, 5, 2, 9, 10, 18, 16, 23, o verso 1 ao 3 e também o verso 8, tudo vai estar aparecendo a expressão igreja, a expressão eclesia. Por quê? Porque todos esses versículos ou vai estar após a assembleia, congregação, que eu falei, que quer dizer igreja, assembleia, congregação. Todos são mais de 70 referências no Antigo Testamento que essa expressão está incluída. Apóstolo tem no Antigo Testamento? Tem. É só ler a versão grega. Se você pega segundo livro de Crônicas 32 e o versículo 31, você vai ver a expressão apóstolo. Vai variar apenas a declinação dela. Ou também o caso que ela vai estar. Se ela vai estar no acusativo, sofrendo a ação. Se ela vai estar no substantivo, fazendo a ação. Se ela vai estar no nominativo, né, fazendo a ação. No acusativo, sofrendo a ação, sendo um objeto direto. Se ela vai estar no genitivo, só vai mudar isso. O que eu estou falando só vai mudar o final. Quem entende do grego sabe. Porém, você vai achar a expressão apóstolo. Mas aonde? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Você sabia que Natã foi o apóstolo do Senhor? O que é isso, irmão Gildo? Eu estou falando que Natã, ele foi o enviado. Essa expressão está na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Aquela versão, ou melhor dizendo, aquele texto que nós conhecemos, que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Que Jeová veio até Natã e mandou Natã, enviou Natã até Davi. Essa expressão enviou lá é a expressão apóstolo. Você sabia que em 1 Reis 19, 2, Jezabel enviou, está lá escrito, homens, mensageiros a fazer o determinado querer que ela tinha em seu coração? Então Jezabel enviou apóstolo, que eu quero dizer que Jezabel enviou. Você sabia que em 2 Reis 2, 1, quando Elias fala, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Betel, a expressão enviou, é que Elias ia como o que, irmão Gil? Ia como um apóstolo, um enviado até Betel. Olha, segundo Crônicas 17, 7, 5 homens ali estavam como apóstolos. Por quê? Porque o rei enviou 5 homens a determinada cidade. Macaia, Zacarias,
Ben Raio, está escrito lá. E a expressão que aparece para enviado, apóstolo. É por isso que apóstolo quer dizer o que? Enviado. Alguém que está indo com uma missão. E a expressão presbítero tem no Antigo Testamento? Tem. Se você ler a Septuaginta, a versão grega, você vai ver em Números 11:16, quando o próprio Moisés, ou Deus ordena ele mesmo tirar do espírito que estava em Moisés para colocar nos 70 ancião, a expressão ancião ali é a expressão presbítero. Ruth 4:2, quando vai fazer ali o grande julgar, quem vai casar, quem vai redimir a mulher do finado Elimeleque, quem vai redimir também Ruth, e faz um grande ajuntamento ali, foi a igreja no Antigo Testamento, porque a expressão carral foi a igreja que saía até o portão da cidade, e lá os anciãos vinham, os presbíteros, e faziam esse julgamento. A expressão é presbíteros. Que coisa tremenda. Você sabia que em Samuel, o próprio Samuel, ele fez medo, fez com que os presbíteros sentissem medo? Está escrito lá, quando Samuel foi até a cidade, os anciãos, primeiro, a expressão ancião é presbítero. Como eu falei, só vai mudar muitas das vezes o caso que a palavra se encontra. E para terminar, a expressão também é o evangelho, é o angélio. Está no Antigo Testamento, está. Quando você lê a Septuaginta, a versão grega, se você vê 2 Reis 7 e o versículo 9, você vai encontrar essa expressão. Se você ler Salmos 95 e o verso 2, aqui a expressão que aparece é alalá quizome, mas também arremetando ao evangelho. 96 de Salmo e o verso 2 vai aparecer a expressão evangelho. E para terminar, pregar ou pregação, querusso, ela aparece no grego, ela aparece no Antigo Testamento? Sim, se você ler a versão grega do Antigo Testamento, Jonas capítulo 3 e o versículo 2, quando Deus ordena Jonas pregar a grande cidade de Nínive, a Megale de Nínive, a grande cidade, Megalopolis, Nínive, a grande cidade de Nínive, você vai ver lá, que é a expressão que aparece, queruso. Isaías 61, aqui eu destaquei bem, porque em Isaías 61 aparece tanta expressão, evangeli, sastai, aparece a expressão apestalken, o apóstolo, diante da sua derivação, e aparece a expressão queruquisai, ou a expressão querusso, porque é aquele famoso versículo, o Espírito do Senhor, pneumaquírios, o Espírito do Senhor está sobre mim, para eu pregar, para eu evangelizar. Lá aparece essa expressão, a expressão evangelho. É só você ler o Antigo Testamento no grego. Lá aparece a expressão apóstolo, que ele fala para enviar. E lá aparece também a expressão querus, porque ele fala para pregar as boas novas. Em Ezequiel 3, versículo 1, aparece a expressão pregar, Deus ordenando Ezequiel. Em Joel, para terminar, o capítulo 3, o versículo 9, Deus ordena a Joel pregar. Está lá a expressão queruxate. Como eu falei, ela pode ter sua derivação, mas queruxate, quem estuda grego sabe que ela está diante do verbo querusso. Como eu disse, essas expressões, todas elas estão no Antigo Testamento. Apenas você tem que usar a mentalidade. Essas expressões são expressões gregas. Para você ver se ela está no Antigo Testamento, você tem que estudar um testamento em grego. Agora, se você não estudar, você nunca vai achar essas palavras diante da sua forma grega no Antigo Testamento. Porém, você não pode usar de argumento ou fazer uma teologia em cima do Novo Testamento
sem antes saber a sua origem, sem antes saber a sua etimologia. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vosso coração. Saiba que você faz parte da igreja. Saiba que você foi chamado por Deus para ser um apóstolo, um enviado. Saiba que se você pode ser um grande obreiro da casa do Senhor, você pode ser um presbítero, alguém de experiência para pregar a palavra do Senhor, as boas notícias. Você terá as boas notícias e pregará a palavra do Senhor. Que essa rápida saudação, que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Amém.